Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a medida de correlação. A principal, é uma das mais utilizadas aí entre medida de associação e medida de correlação, né, que é a correlação linear de Pearson, certo? Qual a característica dessa medida, né? Ela mede a correlação linear entre duas variáveis quantitativas. Então a gente vai precisar aqui de duas variáveis quantitativas ligadas, né, entre elas. E esse aqui é, assim como as medidas de associação, uma medida exploratória dos dados, né? Não dá para extrapolar a informação que a gente tem aqui para toda a população, né? Então é uma medida que diz respeito àqueles dados que nós estamos observando, tá bom? Os dados que a gente vai encontrar aqui, ela fica entre -1 e 1. Quanto mais próximo dos extremos, mais forte essa correlação. Quanto mais próximo aí do zero, né, mais próximo do meio, é mais fraca esta relação, essa correlação. Né, uma coisa importante para saber é que correlação não é causa e efeito, certo? Às vezes, para você investigar causa e efeito entre variáveis, você vai ter que fazer outras pesquisas e tudo mais. A correlação pode ser que duas variáveis que tenham relação de causa e efeito sejam também correlacionadas, mas às vezes nós temos uma outra variável que influencia as duas variáveis que a gente está investigando, né? E que não necessariamente é uma variável influenciando diretamente a outra. Então, dito isto, vamos seguir. Então, vou fazer aqui um exemplo, né, pegado aqui de um livro, né, do Crespo. Ele tem as notas, pegou 10 alunos e pegou as notas deles em matemática e em estatística. Né? Então, a gente acredita já conceitualmente aí que alunos que tiram notas boas em matemática também vão tirar notas boas em estatística, né? Eu fiz aí um diagrama de dispersão, que é o seguinte: coloquei os dados da matemática no eixo Y, coloquei os dados da estatística no eixo X, né? E aí você vai plotar, né, cada um desses pontos. Então, o ponto 5, 6, nós temos aqui 6 em estatística, 5 em matemática, é esse ponto aqui. Né? O outro ponto, 8, 9, né? Então aqui 9 em estatística e 8 em matemática. Então a gente vê que as pessoas que tiraram notas mais baixas em estatística também tiraram notas baixas em matemática, né? Inclusive a menor nota de matemática, a pessoa que tirou a menor nota de matemática também foi a que tirou a menor nota de estatística. E o mesmo acontece aqui em cima, né? A pessoa que tirou a maior nota tirou 10, né, em matemática também tirou 10 em estatística. Então a gente percebe aqui uma tendência, certo? Olha, você percebe uma tendência inclinada aqui para cima, né? Enquanto um sobe, o outro também vai subir. Né? Então isso já mostra aqui só nessa avaliação gráfica de que elas parecem ter correlação. Né? Então a gente pode encontrar diagramas desse tipo aqui. Esse primeiro foi o que a gente encontrou aqui. Isso quer dizer que tem uma correlação positiva, ou seja, quando um cresce, o outro cresce também. Certo? Se a gente faz um diagrama e a forma ali, o desenho que vai formando é também uma reta, uma linha, né? Mas caindo, essa linha caindo, quer dizer que esse aqui do eixo X está crescendo, enquanto o do eixo Y está diminuindo, ou seja, um cresce e o outro diminui, ou seja, existe uma correlação entre eles, mas essa correlação é negativa, certo? Se a gente tem um diagrama mais ou menos nesse formato, ou seja, não forma nenhuma figura, provavelmente essas duas variáveis não possuem correlação entre elas, tá bom? Aqui também, formando aqui um U, por exemplo, essas duas variáveis não têm correlação linear entre elas, né? Provavelmente elas têm uma correlação, mas essa correlação não é linear, né? Não forma uma linha. Então, a correlação de Pearson também vai dar um número baixo, tá bom? Então, vamos voltar aqui, por exemplo, nós temos a matemática e a estatística. Vamos ver como foi a ideia aqui de criar essa correlação. Se a gente pega cada um desses valores
e padroniza os valores, ou seja, vou pegar cada um desses valores 5 e vou padronizar ele. O que é padronizar? É diminuir pela média do conjunto dos valores dividido pelo desvio padrão, né, desses valores. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a média de matemática aqui dessas notas que eu tenho aqui na minha amostra é de 6,5 e a desvio padrão amostral é de 2,55. Já na estatística, a mesma coisa. Tem a média também deu 6,5 e o desvio padrão 2,42, certo? Padronizando, ou seja, o 5 menos a média dividido pelo desvio padrão vai dar menos 0,588. Então, padronizei todos os valores. O que é interessante quando eu padronizo esses valores? Né? Se eu padronizo os valores, e eu faço aqui, vou plotar de novo as informações aqui, o eixo X e o eixo Y agora, mas com os valores padronizados, observe que os meus valores vão ficar aqui em torno do zero. Olha o que é legal, eles vão ficar espalhados aqui nesses 4 quadrantes, certo? A gente vai deslocar o nosso gráfico, né, o nosso diagrama, para isso aqui. Então, se a minha a minha relação é positiva, os meus dados tendem a estar neste quadrante aqui, certo? E neste quadrante aqui. Nesse quadrante aqui, tanto x quanto y são positivos. E neste quadrante aqui, tanto x quanto y são negativos, tá certo? Outra coisa que pode acontecer também é os dados ficarem assim, né? O contrário do que está aqui, caindo, né? Então, eles ficariam aqui neste quadrante. Neste quadrante aqui, ó, o x é negativo e o y é positivo. E neste quadrante aqui, o y é negativo e o x é positivo, tá certo? Então, olha o que a gente sabe sobre multiplicação. Se a gente multiplica negativo com negativo, dá positivo. Se a gente multiplica positivo com positivo, dá positivo. Certo? Então, a gente vai utilizar essa propriedade. Então, se eu pego aqui e multiplico os dados, ou seja, negativo com negativo vai dar positivo, e positivo com positivo vai dar positivo. Negativo com positivo vai dar negativo, e negativo com positivo vai dar negativo, certo? Então, eu vou utilizar esses dados, observa aqui que a maioria que está negativo aqui está negativo aqui, o que está positivo aqui está positivo aqui. Certo? Observa aqui, negativo aqui, negativo aqui. E aí eu somo esses valores. Certo? Então, eu vou utilizar essa propriedade da multiplicação aí, né? Então, se o meu dado é aquele crescente, as minhas multiplicações tendem a ser todas positivas, porque ele vai estar naquele quadrante onde está negativo, negativo, ou positivo, positivo. Certo? Se ele tiver uma tendência linear negativa, ele vai estar naquele quadrante onde um é negativo e o outro é positivo, certo? Levando a minha correlação para negativo. E o valor máximo que eu vou encontrar aqui, claro, é o n-1, já que eu estou tratando do meu desvio padrão amostral, né? No meu desvio padrão amostral com os dados padronizados, né? Onde a minha variância vai para 1, certo? Então é só se você imaginar, a maior correlação de uma variável é com ela mesma. Se você fizer ela com ela mesma, vai dar 1, né? Então, a gente fez lá os dados, deu 0,91. Então, aqui vamos chegar nessa fórmula. Então, a ideia foi essa. Eu pego os dados padronizados de uma variável quantitativa e multiplico pelos dados padronizados da outra variável, certo? E divido por n-1, certo? Só que o x' aqui é o meu dado padronizado. O que é o dado padronizado? É cada um dos valores menos a média dividido pelo desvio padrão, né? Tanto para o x quanto para o y. Né? Substituindo esses valores aqui, o que eu vou ter? Vou ter que, aqui ó, no lugar de x', eu coloquei xi menos x barra dividido pelo desvio padrão. Y menos y barra dividido pelo desvio padrão. Eu substituí os valores ali. Certo? O que eu posso fazer também? Que o meu desvio padrão é a raiz de somatório de x ao quadrado menos nx barra ao quadrado dividido por n menos 1. Né? Assim como o desvio padrão aqui do y. Né?
E o x barra, que está aqui, é o somatório de x de cada um dos elementos dividido por n. Substituindo tudo, eu vou encontrar isso aqui. Observe, bem grande aqui, né? Substituindo os valores tanto de S, que é o desvio padrão, quanto do x barra, que é a média. Né? Substituindo. Agora, reorganizando isso aqui, eu vou encontrar a fórmula do meu Rzinho, que é a fórmula da correlação linear de Pearson. Certo? Esses aqui os dados, eu já vou lidar com os dados diretamente, não com os dados padronizados. O interessante é que aqui é mais fácil para lidar com, principalmente, arredondamentos. Certo? Voltando para o meu exemplo, agora eu não vou precisar padronizar os dados para depois fazer os cálculos, tá? Porque eu cheguei nessa fórmula aqui para a minha correlação linear. Então, eu vou precisar dos meus dados do x ao quadrado, então 5 ao quadrado 25, 8 ao quadrado 64, também do y, 6 ao quadrado 36, e também x vezes y, tem aqui o somatório de x vezes y. 5 vezes 6, 30, 8 vezes 9, 72, e assim por diante. Então, acrescentei mais essas três colunas aqui do x ao quadrado, do y ao quadrado, do x vezes y. Certo? Pegando o somatório de tudo, ou seja, somando todos esses valores aqui a 65, todos esses valores a 65, todos esses valores 481, 475, 473, somei tudo e agora eu posso substituir aqui no meu R. Né? Então, n é o tamanho da minha amostra, 10, somatório de x vezes y, que é 473, está aqui, menos o somatório de x é 65, está aqui, vezes 65, o somatório de y também é 65, dividido aqui pela raiz, n é 10, vezes o somatório dos x ao quadrado, ou seja, do x ao quadrado é 481, menos o somatório de x, 65 ao quadrado, vezes 10, vezes o somatório dos x dos y ao quadrado é 475, menos os 65 ao quadrado. Então, só substituir os valores e acabei encontrando aquele mesmo valor 0,91. Você vê que é bem próximo aí do 1, certo? Olha, bem interessante esse valor, bem alto. Era como a gente já tinha imaginado, só de observar a própria tabela, a gente já tinha imaginado que esses dois têm correlação, né? Porque a pessoa que tirou a menor nota, 2, o outro tirou 2, a pessoa que tirou uma nota também tirou uma nota tanto matemática quanto estatística. Então parecia de fato ter correlação e isso está sendo demonstrado aqui pelo resultado. Né? Então, se eu encontrar um valor exatamente menos 1, eu tenho uma correlação negativa perfeita. Né? Se eu entre menos 1 e menos 7, negativa forte, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Né? Um desenho onde quando um cresce, o outro diminui. Entre menos 0,7 e menos 0,3, negativa moderada. Entre menos 0,3 e 0, negativa fraca. Exatamente 0, nula. Né? Que a gente vai encontrar aqui perto de nula e fraca, a gente vai encontrar um gráfico mais ou menos assim, onde não se forma um desenho, onde você não vê desenho. Entre 0 e 0,3, positiva fraca. Entre 0,3 e 0,7, positiva moderada. Entre 0,7 e 0,1, positiva forte. A gente já vai encontrar uma coisa parecida com isso aqui, que foi o que a gente de fato encontrou, né? Então, nosso resultado aqui foi 0,91, o que é uma positiva forte. E mais 1 seria positiva perfeita. Tá certo? Obrigado, gente.